Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e publicadas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 19, que tem o título de Falsas Alegações. Falsas alegações. Alegações justificativas, não é? Que alguém tenta... mas talvez justificativa seja a melhor. Alegações. E o versículo destacado por Emmanuel está em Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 8, no versículo 28, e diz o seguinte. É uma pergunta de um obsessor que tomava temporariamente, obviamente por obsessão, não é? Uma pessoa, um encarnado, e que ao sentir a aproximação de Jesus, fala através do encarnado que ele estava ali, submetendo. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Veja que não havia no tom desse espírito nenhum tom de sofrimento. Emmanuel vai destacar isto, uma ideia daqui da cabeça da Cristina. Vamos ouvir então os comentários do nosso amigo espiritual. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, eu ainda fui amena na forma de falar. Recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre, ele pede, não é? Que não o atormentasse, requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor que o Cristo seja capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? Afinal, ele veio nos salvar, não veio nos atormentar. E vamos pensar, não é? Quando a gente está dormindo e está lá no escurinho e alguém acende a luz, tenta nos despertar, é quase uma tortura, não é? Quando nós estamos assim ainda insonados, ainda encharcados de sono, e vem aquela luz na nossa cara forte e aquela tentativa de nos fazer despertar. Geralmente não ficamos suaves com isso, não é? Então, nosso Emmanuel diz: quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E, no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que, nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesma. E isso é bem interessante mesmo de nós comentarmos, porque nem todo mundo que sofre percebe que sofre. Muitas pessoas que estão na perversidade, que estão no desvio, defendem seu desvio e suas atitudes como se não estivessem sofrendo com aquilo. Tentam justificar, se manter afastados muitas vezes do bom caminho e justificar, perseverar nas más escolhas, se defendendo, mas na verdade estão ferindo de forma intensa a própria consciência, e é isso que configura o sofrimento espiritual. Quanto mais agredimos a nossa consciência, nos afastando das escolhas que estão de acordo com as leis divinas,
que estão escritas nela, na nossa consciência, mais o sofrimento começa a se aninhar dentro de nós. Como que a se juntar de forma potencial, até que um dia é fatal. Está lá no Livro dos Espíritos, o mal cansa. Chega uma hora que não dá mais para evitar o óbvio, a realidade. E há uma explosão no sentido da pessoa não suportar mais e ser obrigada, pelas próprias condições da consciência, a rever o seu caminho espiritual. E nosso Emmanuel continua então dizendo o seguinte: a vizinhança do mestre, ou seja, a aproximação do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência atolada num pântano de crimes, de defecções, que são deserções, não é? Num pântano de crimes e deserções tenebrosas. Tenebroso, trevoso, escuro. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Essa é a verdade. Quando nós tentamos nos esconder na caverna do desvio, dos vícios morais, onde lá é escuro, e somos visitados pela verdade, percebemos que tudo aquilo, porque está muito escuro na caverna, não é? Tudo aquilo que imaginávamos ser externo, o odor, não é? As condições ruins, na verdade, quando chega a luz, percebemos que é o nosso corpo em feridas, ou seja, a nossa consciência profundamente ferida. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Repetimos. E ele continua: o quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas. As verdades religiosas têm a ver com o espírito imortal, não é? Vão além dessa personalidade transitória da nossa encarnação. Para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo dessas verdades religiosas à conta de amargo elixir, ou seja, remédio, de angústia e sofrimento, ou seja, ser bom é ruim, ser bom traz peso para a vida, traz aborrecimento, as coisas ruins acontecem. Tem pessoas que às vezes se aproximam, isso acontece, se aproximam da casa espírita ou de outras instituições, mas vamos falar aqui do espiritismo, não é? Do movimento espírita, começam a frequentar e parece que a vida piora, parece que as pressões aumentam. Aí é melhor ficar longe disso. Quando comecei a frequentar isso aí, minha vida piora. Mas por que piora? Porque aqueles que não querem que nós busquemos o nosso melhor, tentam nos afastar do bom caminho. Isso não acontece com jovens, com más companhias. Nós estamos cercados, como diria Pedro, por uma multidão de testemunhas que tentam sim intervir no nosso pensamento, no nosso julgamento e nas nossas decisões. Os amigos espirituais jamais fazem isso. Nos aconselham, mas deixam para nós o livre-arbítrio. Já os espíritos perturbados não, eles forçam a situação e tentam nos manipular ao máximo para que cedamos pelas nossas fraquezas às suas investidas e escolhamos mal. Então, outros começam a trabalhar nas casas espíritas e aí os problemas vêm, claro. Por quê? Porque
essas hordas que lutam contra o trabalho do bem no mundo não querem que hajam trabalhadores do bem no mundo. E aqueles que estão começando são os mais fáceis de serem retirados, porque ainda é como aquela plantinha com raiz ainda frágil. Basta dar uma soprada, quem sabe o vento não leva. E leva muitos, e leva muitos. Às vezes não só aqueles que estão chegando, não. Trabalhadores de mais tempo, que são ali, que vão sofrendo provas e muitas vezes expiações por experiências passadas, e com lá o passar dos anos esmorecem e quebram na sua confiança, no seu bom ânimo e na sua fé, e se afastam. Por quê? Pessoas são difíceis, mas Jesus não veio curar os sãos, ele mesmo disse. E aqui, como bem dizia um grande amigo meu já desencarnado, ainda não existe o grupo espírita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está à frente diretamente dos trabalhos. Então, ele delega a nós, que ainda estamos imperfeitos. Então, somos como aqueles porquinhos espinhos, não é? Que precisamos nos unir. Mas para isso temos que baixar os nossos espinhos para nos acolher, para nos aquecer. E muitas vezes nos ferimos. Mas será que também não ferimos outros? E mesmo que não firamos, para que estamos aqui? E o que é mais significativo para nós? Servir na seara ou estarmos sendo feridos? O nome disso? Livre-arbítrio. Cada um de nós vai tomar suas decisões. Não há aqui nenhuma intenção de dizer o que cada um de nós deve fazer, porque isso é exclusivo da criatura. Livre-arbítrio é exclusivo. Mas sim, trocaremos impressões e aqui, claro, é a nossa visão do que vemos acontecer aí, calçado nos estudos, não de forma aleatória, calçado nos estudos. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, caracterizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores, esses desencarnados, os perturbadores, não é? Costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Enevoando, né? Fazendo o coração meio sem claridade, né? Meio como se fosse uma névoa. Mas então não somos encarnados? Sim, mas acontece que nós somos extremamente influenciáveis. Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós temos que tomar muita atenção sobre a nossa vibração, porque senão podemos estar sendo influenciados por espíritos infelizes. Mas eu não sinto ódio no meu coração, não sinto ressentimento, não vivo me queixando, porque isso também faz baixar, cair a vibração. Faz baixar a vibração. Faz cair a vibração. Então, precisamos ver que não é só a raiva e o ódio que fazem a vibração cair. A tristeza faz a vibração cair. O desânimo faz a vibração cair. A indiferença faz a vibração cair. Precisamos estar muito atentos. Temos muitas rachaduras através das quais as infiltrações podem se dar. Por isso, precisamos conhecer a nós mesmos, a fim de começarmos esse trabalho de vedar as infiltrações. Não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as más tendências, as rachaduras, em tomarmos cuidado sobre isso, em tamparmos para evitarmos essa infiltração, que vai se dar, sim, pelo fenômeno natural
de vibração, de afinidade. Dize-me o que pensas, e eu te direi quem te influencia. Ditado, não é? Tais afirmativas, no entanto, de que fazer o bem, de que está trabalhar no bem, isso está dando aborrecimento, isso está evitando de não sei o que, está evitando de não sei o que mais. Lembrando aqui o título, falsas alegações. Então são os problemas que dificultam que eu desenvolva um trabalho no bem? Não está aí a minha inteligência também a ser testada, a descobrir uma forma o mais harmoniosa possível de enfrentar e fazer o máximo? Mas eu não posso agora trabalhar na casa espírita. Ok, mas eu estou fazendo meu trabalho de casa em casa. Ou então, buscando o máximo que eu puder buscar. De novo, né? Só quem tem essas respostas somos nós mesmos. Ninguém pode dizer como é a vida de ninguém. Cada um de nós é que sabe de nós. Né? Não são alegações de generalização, de jeito algum. Apenas convites à reflexão, porque às vezes na reflexão a gente pode perceber que podemos não estar 100% numa condição dessa, mas de repente estamos começando a pensar de forma desanimada e loucos para deixar aquilo para lá. Na casa espírita, nós precisamos ter foco no trabalho, nas tarefas que pertencem a Jesus. Às vezes, vamos imaginar que uma pessoa tem algum tipo de gosto que possa não ir com o gosto do outro. Vamos imaginar uma pessoa vegana que está numa casa espírita onde os trabalhadores, elas sempre escutam, eles gostam muito de churrasco, de carne, e ela começa a se sentir afrontada porque as pessoas comem carne e ela não quer lidar com pessoas nesse diapasão, nessa vibração. Mas nós não estamos ali numa luta vegana, nós estamos ali num trabalho espírita. Então, às vezes, a gente precisa ter certos discernimentos. Vamos pensar. Estamos na casa espírita e temos ideias políticas diferentes. Mas cada um tem suas ideias políticas afora. Dentro da casa espírita, a gente trabalha para Jesus. Ele é o presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, é Jesus. Então, a política da casa espírita é a política do bem, é a política da fraternidade. Temos que refletir sobre isso. Refletir. Cada um de nós vai tirar a sua conclusão, mediante o que já tenha em si de recursos para poder refletir, é claro, né? Então, voltando aqui, tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Então, se começarmos a alegar isso, vamos estar mostrando, né, revelando o que pensamos, é claro, né? Onde nos encontramos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Em maior ou menor escala. A menor escala vai até onde? 0,0001% em menor escala. Mas a questão é essa, é de nós podermos perceber se de alguma forma estamos contaminados por essas ideias que podem começar a minar o nosso bom ânimo, que podem começar a minar a nossa fé. Então, a gente tem que estar muito atento, porque quando ele diz, vejamos que o próprio Emmanuel não generaliza, ele fala em maior ou menor escala, apenas, e nos traz aqui oportunidades de reflexão.
e cada um de nós vai refletir dentro do seu contexto, da sua realidade. E isso torna essas mensagens um tesouro. O quanto elas podem nos ajudar a perceber como estamos indo na caminhada. Porque são mensagens que efetivamente nos ajudam na reflexão. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos, pelas oportunidades. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos, a termos bom ânimo, a mantermos acesa a chama da fé, a fé raciocinada, a fé que entende por que tem fé. Abençoa-nos, Senhor, os esforços, os dias, os lares, os afetos, mas abençoa igualmente, Jesus amado, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial te pedimos hoje, Senhor, por esses irmãos em sofrimento que muitas vezes não percebem o sofrimento que vivem. Esses irmãos sombrios do mundo invisível, que se aproveitam das nossas invigilâncias para buscar nos fazer cair. Abençoa-nos em nossas vigilâncias e abençoa-os em seus sofrimentos. Obrigado, Mestre amado, por tudo. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.